esportes, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais para você aqui na TV Sinec, a sua TV online 24 horas no ar. Olá, amigo, boa tarde. Como tem passado a semana? Tenho certeza que você passou uma semana muito boa ao lado de Cristo e desejamos muita saúde para você e sua família. Não poderia deixar de sempre citar um texto da palavra de Deus, do qual dá bastante conforto. E nessa tarde temos Provérbios capítulo 22, versículos 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Realmente é muito importante quando ensinamos os nossos filhos na palavra de Deus, no conhecimento. Muito que ele venha crescer, ficar velho, mas ele nunca vai esquecer daquilo que foi ensinado. Precisamos ensiná-lo. O mundo do qual nós vivemos é um mundo de tanta violência, tanta ignorância, tanta estupidez, que realmente é perigo e é até duvidoso hoje ter filho para criar no mundo do qual vivemos. Você orienta de uma forma, a escola de outra, os amigos de outra, e assim por diante, quando pensa que não, está a família toda desviada dos princípios de Deus. Que Deus possa realmente lhe abençoar, que você possa nessa tarde ouvir a continuação deste programa. E agradecemos sempre, na medida do possível, aquilo do qual você tem prestado atenção aos nossos programas. Que Deus abençoe e vamos ouvir uma música agora pela uma jovem que sempre tem o prazer de cantar em nosso programa. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você via o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar. No mundo carente
pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Se ouvis a sua voz, não endureças vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Depois de ouvirmos belos hinos cantados por essas duas jovens, realmente é motivo de muita alegria. Aquelas pessoas que estão realmente já acompanhando este seminário do Apocalipse, o fim revelado, hoje é o capítulo 14, o juízo final. Não perca, se você ainda não assistiu nenhum capítulo, pelo menos a partir de agora, presta atenção, porque cada vez mais o assunto os temas vão apertando mais e você vai tendo mais conhecimento do que é de fato o Apocalipse. É um livro que para muitos são fechados, mas para Deus ele é aberto e para aqueles que realmente querem entender. Então procure, nesse momento nós temos aqui a presença
do nosso pastor, muito amigo nosso, o pastor Ivonei Regis, do distrito de Água Rasa. Foi meu professor e é meu professor. Nós temos um carinho, um respeito muito grande pelo senhor. Esperamos que o senhor, sempre na medida possível, possa nos atender, não só aqui, como também na nossa igreja. Pastor, que Deus abençoe e os momentos que se seguem é com o senhor. Bom, obrigado. Olá, amigo da TV Sinec. Me alegro em estar de volta aqui para estudar a Bíblia. Também fico feliz por poder atender ao convite do Inácio, nosso amigo. Nós vamos estudar a Palavra de Deus agora e, para tanto, quero fazer uma oração inicialmente. Nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque a Bíblia nos fala do plano da salvação e nós iremos nesse momento estudar a Tua Palavra. Rogamos que o Teu Espírito esteja conosco de maneira a entendermos as Tuas verdades e nos prepararmos para vivermos a eternidade contigo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigo da TV Sinec, o tema de hoje tem que ver com o juízo final, com o capítulo 14 do Apocalipse. Pensar em juízo significa preocupação. Mas quando estudamos acerca do juízo na Bíblia Sagrada, nós entendemos que o juízo tem que ver com uma atitude de Deus para diferenciar aqueles que o servem dos que não o servem. De alguma forma, o juízo tem que ver com o esclarecimento de quem de fato ama a Deus e faz a sua vontade. Então, para início desse tema, nós gostaríamos de ler a Bíblia em Apocalipse capítulo 14, os versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Eu espero que você esteja tendo uma tarde agradável e que você tenha condições de se concentrar no tema que vamos estudar hoje. Nós vamos deixar aqui muitas informações e é preciso que você se concentre bem e em oração procure entender o estudo desta tarde. O tema que nós estamos tratando hoje tem que ver com o juízo final. Na Bíblia Sagrada, o juízo final tem que ver com 3 fases: o juízo investigativo, o juízo de comprovação e o juízo de execução propriamente dito. Muitas vezes as pessoas pensam no juízo como um dia específico em que tudo será resolvido. Porém, na Bíblia, o tema do juízo tem que ver com aspectos que tem que ver com aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que rejeitam prontamente o conhecimento de Deus. Então, isto envolve um estudo minucioso de cada caso, de cada pessoa. Como disse alguém, todos nós temos um assunto pendente no tribunal celestial. Você e eu nascemos neste mundo num contexto de uma vida de pecado. Então, para pensarmos no juízo, nós temos que entender alguns aspectos. Primeiro, que Deus tem uma norma pelo qual as pessoas são julgadas, e a norma é a sua lei. Nós temos que entender também o que é pecado. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Como nós nascemos com natureza pecaminosa, como nós nascemos pecadores, e aí então praticamos atos pecaminosos, transgredimos a lei de Deus, há que se tratar esse assunto em relação à nossa atitude quanto à lei de Deus, que tem que ver com o seu caráter, a maneira de Deus pensar. Então o julgamento tem que ver com Deus, o Criador, com a norma que ele estabeleceu para juízo, a sua lei, tem que ver com o ser humano, que de certa forma é o réu nesse julgamento que acontece. Os anjos, eles são as testemunhas das nossas atitudes, das nossas palavras. E por fim a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Assim como há um julgamento aqui nesta terra, também a Bíblia fala do julgamento celestial. Porém, para entendermos o juízo final, nós temos que entender então os seus diferentes aspectos. O texto que nós lemos assim, de um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar, a proclamar, a todas as pessoas que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo e língua, dizendo:
temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Este anjo representa, então, o povo de Deus anunciando a mensagem final de que haverá um julgamento. A mensagem é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Se há um juízo acontecendo e que ainda chegará a termo na sua última fase, nós temos que entender que Deus é amor e que Ele nos chama a temê-lo, a obedecê-lo. Então nós temos que pensar na lei de Deus. Tiago escreveu assim: assim falai, assim procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago disse que se nós não adulteramos, mas nós matamos, nós transgredimos toda a lei. Ele diz que quem transgride um ponto da lei, transgride toda a lei. Então, a salvação é pela graça, mas depois de aceitarmos esta graça, Deus transforma a nossa vida. Nós somos pecadores. Ser pecador é ser um transgressor da lei. Se você olhar, estudar no Antigo Testamento, a palavra para pecado, existem várias palavras no hebraico para a expressão pecado. Existe a palavra chatá, que quer dizer errar o alvo. A palavra pechá, para pecado, que significa pecado de mão levantada contra Deus. A palavra uon, que quer dizer distorção moral. E a palavra remiá, que quer dizer dolo, engano. De qualquer das suas formas, pecado é uma transgressão à vontade de Deus. No Novo Testamento, a palavra para pecado, hamartia, também tem que ver com errar o alvo. Então, se nós pensamos no juízo divino, nós temos que nos lembrar do estudo anterior que fala do santuário. Então, quando você estudou sobre o santuário aqui na terra, você aprendeu que o ser humano, quando cometia um pecado, trazia um animal, confessava o seu pecado sobre o animal, e esse animal era imolado, e então o sacerdote pegava o sangue desse animal, colocava nas pontas do altar e derramava o sangue na base do altar. No ritual do santuário, na lei cerimonial, quando alguém cometia um pecado, e lá em Levíticos capítulo 1, 2, 3 e o capítulo 4 define essas cerimônias, mas no capítulo 4 explica claramente que quando o indivíduo cometia um pecado, ele então devia trazer uma cabra, confessar o pecado sobre aquele animal, imolar o animal e, de certa forma, simbolicamente, o pecado saía do pecador e ia para o animal. Quando o sangue era derramado sobre o altar, então o pecado saía do animal e ia para o altar. Em algumas cerimônias, o sangue também era aspergido no véu do santuário que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Em outra ocasião, o sangue também era aspergido próximo, colocado também nas pontas do altar de incenso. Então, simbolicamente, esse simbolismo que existe dentro da lei cerimonial, de que o pecador confessava o seu pecado e simbolicamente o pecado saía do pecador e entrava no santuário, essa é uma representação aqui na terra do sacrifício e do plano da salvação feito por Jesus. Então vejam só, quando o indivíduo confessava o seu pecado sobre o animal, aquele animal ali que era morto representava Jesus que iria morrer na cruz do Calvário. Por isso diz a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando o sacerdote tomava daquele sangue e aspergia ou no altar ou junto ao véu, o sacerdote representava Jesus, assim como o sacerdote intercedia diariamente em favor do pecador, assim também Jesus, após a sua morte, passou a exercer a função sacerdotal no céu. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde estava a lei de Deus, e lá ele fazia intercessão por todo o povo. E a Bíblia ensina em Levítico 23 a respeito dessa cerimônia, e fala que naquele dia final, no 10º dia do 7º mês, enquanto o sumo sacerdote estava intercedendo diante de Deus em favor dos pecadores, cada indivíduo devia demonstrar a sua aflição, a sua angústia, a sua dor, a sua demonstração de arrependimento do lado de fora.
do santuário. Na cerimônia da purificação do santuário, em que o pecado era simbolicamente tirado do santuário, 2 bodes eram escolhidos. Um bode era para sacrifício e para a purificação do santuário. O outro bode era enviado para o deserto. E este bode representava então Satanás, ao final, recebendo a retribuição por levar o povo de Deus a transgredir a sua lei. Então, quando a Bíblia fala de juízo final, ela fala inicialmente do juízo investigativo. Em Daniel capítulo 8, verso 14, diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós, adventistas, entendemos que esta profecia começou a se cumprir no ano 457 a.C., quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém. As 2.300 tardes e manhãs. E ela termina então em 1844. Então, assim como o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer a limpeza do santuário terrestre, assim também Jesus entrou em 1844 no lugar santíssimo para fazer a intercessão pelos pecadores. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta que importa que o juízo comece pela casa de Deus. Então, a primeira fase do juízo tem que ver com o povo de Deus. Todos aqueles, desde Adão e Eva, que um dia professaram servir a Deus, esses então são avaliados neste julgamento. Assim como na purificação do santuário, apenas o povo de Deus era julgado e os pecados cancelados, assim também a primeira fase do juízo tem que ver com aqueles que um dia professaram servir a Deus. Então, o juízo na Bíblia, ele tem 3 fases. A primeira fase é o juízo investigativo. Hoje, ao mesmo tempo em que Jesus está intercedendo por nós, ele também está julgando a nossa vida. Os livros são abertos no reino dos céus. E naquilo que nós pedimos, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, então, onde estão escritos os nossos pecados, ao lado deles está escrito também a palavra perdoado. Então, o juízo tem que ver com tirar a culpa das pessoas. Você pode falar assim, bom, mas no santuário terrestre ele era contaminado pelo sangue. O pecador confessava o seu pecado e então transferia esse pecado para o animal e por meio do sangue ele entrava no santuário. Isso é muito fácil de entender. Então havia um dia do ano, o final do ano eclesiástico, em que esse santuário devia ser purificado. E um novo ano começava, uma nova realidade. E no céu, o que é que há que purifica, que contamina o santuário? Como dissemos, a Bíblia diz no livro de Daniel, que abriram-se os livros e começou o julgamento. No santuário celestial também estão anotados lá todos os pecados cometidos pelos seres humanos. Diante disto, há necessidade de ser feita uma avaliação, um julgamento. Então, quando o texto bíblico diz aqui, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, está dizendo assim, olha, começou o julgamento no santuário celestial. A purificação está sendo feita no santuário celestial. Agora, é interessante que esse texto, assim, ao final dele, do verso 7, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se você for a lei de Deus, já que se fala de juízo, e não dá para fazer juízo sem lei, sem norma, sem regra, e se você for à lei de Deus, você vai encontrar uma expressão semelhante a esta. Em Apocalipse capítulo 20, quando você chega no 4º mandamento, na sua leitura, você vai encontrar lá, que fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E é aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, quando se fala de julgamento nos dias finais, tem que ver então com a lei de Deus. E esse texto aqui, que se cumpre profeticamente a partir de 1844, tem uma relação direta com o chamado que o anjo faz também a obedecer a Deus. Algumas pessoas não levam muito a sério, eu acho, a questão da religião. As pessoas falam da salvação pela graça. Mas embora a salvação seja pela graça e de graça, isso significa que Deus quer restaurar a sua imagem em nós. Se nossos pecados, nós somos perdoados os nossos pecados, como nós podemos voltar a eles?
Como nós podemos falar de salvação se ainda continuarmos pecando, desobedecendo a Deus? Como o apóstolo Paulo narrou muito bem em Romanos capítulo 6, falando a respeito de como a pessoa aceita a Cristo e ela é batizada na sua morte. E ele fala assim que nós temos que andar em novidade de vida. Então, não servindo mais a carne, mas servindo a Deus, servindo ao Espírito, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender que não somente temos um assunto a ser tratado no santuário celestial, nós temos que entender que somos salvos em Cristo Jesus para levarmos uma nova vida. E isso tem que ver com a lei de Deus. Se a lei de Deus tivesse sido abolida, então não precisaria que Jesus viesse obedecê-la e morrer na cruz, e então oferecer a sua morte em nosso favor. Bem, nós estamos estudando hoje sobre o juízo final, o julgamento de Deus. A primeira fase tem que ver com o povo de Deus. Começa pelos mortos e vai até os vivos, avaliando nome por nome, pessoa por pessoa, caso por caso, atitude por atitude. E Cristo, então, apresenta diante do Pai a sua mão ferida, intercedendo em favor daqueles que um dia aceitaram-no como Salvador e arrependeram-se de seus pecados. Bem, é esta a primeira fase, representada aqui na terra pelo santuário terrestre, símbolo do santuário celestial. Porém, agora nós iremos pensar na segunda fase, no juízo de comprovação. Se nós pensarmos nos últimos dias, nós temos que entender a sequência dos eventos finais. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, fala daqueles que vão habitar com Jesus no céu, que vão passar 1000 anos com ele no céu. Apocalipse capítulo 20 ensina a respeito do milênio, dos 1000 anos no céu. Nós, adventistas, somos pré-milenaristas. Nós acreditamos que quando Jesus voltar, ele vai abrir então o milênio. Então, quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, estes vão ressuscitar primeiro. E os vivos justos que estiverem aqui na terra, estes serão transformados num abrir e fechar de olhos, conforme está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, que isso que é corruptível se transforme em incorruptível, tenha incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestido de imortalidade. Então nós acreditamos que Jesus voltará e então vai começar a segunda fase durante o milênio. Aqueles que amaram a Jesus vão habitar com ele no reino dos céus. Os eventos quando Jesus voltar, os vivos que estiverem desobedecendo a Deus, esses, conforme diz Apocalipse capítulo 6, vão pedir aos montes que caiam sobre eles. Os maus que estiverem vivos, quando Jesus voltar, hão de morrer. Os maus que estiverem mortos vão continuar em suas sepulturas. Os bons que estiverem vivos, os justos, os que aceitaram a Jesus, esses vão dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Então, esses serão transformados e juntos com os mortos em Cristo, que vão ser ressuscitados, serão arrebatados, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Esses juntos serão arrebatados para o encontro do Senhor dos ares e vão passar com ele lá 1000 anos. Esta ressurreição é chamada na Bíblia, em Apocalipse 20, da primeira ressurreição. Durante 1000 anos no céu, os justos vão reinar, vão ser sacerdotes e vão ser também aqueles que vão julgar. Depois dos 1000 anos, Jesus desce com estes seus filhos, com a cidade santa, com os remidos, desce novamente a essa terra. Então, conforme diz Apocalipse capítulo 20, Satanás será solto da sua prisão, porque haverá a segunda ressurreição. Tudo isso está escrito em Apocalipse 20. Então ele vai ajuntar Gog e Magog, as pessoas, todos os maus que ressuscitaram, para tentar entrar na cidade santa que desceu do céu, com Jesus e os seus filhos dentro dela. E quando eles se arremeterem contra a cidade santa, então diz a Bíblia, descerá fogo do céu e os consumirá a todos.
Então nós entendemos que durante esses 1000 anos, enquanto a terra ficará desolada e vazia, porque os filhos de Deus estarão no céu, e os maus estarão sepultados, estarão mortos, e Satanás e os seus anjos estarão presos simbolicamente, porque não terão a quem tentar. Então, durante esses 1000 anos lá no céu, os filhos de Deus, já gozando da eternidade, da felicidade, vão poder olhar os livros e saber por que certas pessoas não entraram no reino dos céus. O pai vai poder entender por que o seu filho não entrou no reino dos céus. Lá estarão registrados todos os seus pecados. E porque não foram perdoados, foram então condenados. Nós temos que entender que quando Jesus vem à terra para buscar os seus filhos, no que ele leva os seus filhos para o céu, já está claro que aqueles que não vão passar os 1000 anos no céu, esses já estarão condenados à morte eterna. Durante 1000 anos, os filhos de Deus poderão pesquisar nomes dos conhecidos, nomes dos parentes, dos amigos, e vão entender claramente que Deus é sábio, Deus é justo, e as pessoas que não vão entrar no céu, não é porque Deus é tirano, porque Deus é mau, porque Deus se esqueceu das pessoas, porque Deus é parcial, porque Deus predestinou uns para a salvação e outros Ele criou apenas para serem condenados à morte eterna. O que vai levar as pessoas, que vai impedir as pessoas de viver a eternidade com Cristo, são suas próprias escolhas. Amaram o pecado, amaram a desobediência, erraram o alvo de Deus, tiveram distorção moral, praticaram o engano durante 1000 anos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer aspecto que seja necessário entender da justiça de Deus, no que tange à execução do juízo, será tudo esclarecido. Então os filhos de Deus, que não vão experimentar mais a segunda angústia, como diz o Antigo Testamento, eles terão a oportunidade de ter tudo esclarecido. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3, acaso vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Ora, se o juízo de Deus fosse apenas em um só dia, não daria para ser avaliado tudo isto. E a grande acusação de Lúcifer no céu e o diabo é que Deus é mau, que Deus é tirano, que Deus não ama, que Deus é exigente, que Deus coloca uma lei impossível de ser guardada. Mas vejam que Deus tomou a forma humana e Jesus, como ser humano, obedeceu à lei que Adão e Eva transgrediram. A primeira fase do julgamento, chamada de juízo investigativo. Assim como com o povo hebreu, um dia por ano, havia uma avaliação das pessoas se elas estavam devidamente arrependidas e mostravam isso afligindo-se enquanto o sumo sacerdote estava intercedendo diante de Deus no último dia do ano religioso. Assim também, queridos, nós temos que pensar que há um juízo de comprovação. Deus quer deixar tudo esclarecido perante o universo e perante os seres humanos que vão viver a eternidade. Entender a Bíblia requer oração, requer estudo. Bem, mas vamos pensar então um pouco na última fase. Vamos pensar na fase do juízo executivo. Tendo os filhos de Deus passado 1000 anos no céu e julgado, conforme está em Apocalipse 20, verso 4, tendo a cidade santa descida do céu, com Jesus e os seus filhos, então, conforme narra a Bíblia em Apocalipse 20, haverá uma segunda ressurreição. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado, Apocalipse 20 diz assim, bem-aventurado, feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo, é a ressurreição da condenação final. Aqueles que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, para passarem 1000 anos com Jesus no céu,
vão experimentar a segunda ressurreição. Se na primeira ressurreição as pessoas acordam saudáveis, perfeitas, sem nenhum traço de pecado, nem na mente, nem no corpo, se elas ressuscitam glorificadas, se os justos que estiverem vivos serão transformados para terem uma natureza espiritual eterna, por outro lado, os que vão ressuscitar para o juízo final, para o juízo executivo, os que vão ressuscitar na segunda ressurreição, esses não serão saudados pelo anjo que os protegeu. Esses vão acordar, levantar-se de onde estiverem sepultados, com o último fio de pensamento que tinham em mente, com o mesmo corpo degenerado, contaminado pelo pecado, com a mesma mente corrompida. Esses então vão se levantar, como diz Apocalipse capítulo 20. E esses serão incitados pelo diabo e os seus anjos para avançarem até a cidade santa, dizendo: olha, aquele Jesus que está lá, ele é um impostor, ele tomou a nossa cidade, nós é que temos direito de estarmos nela. Então, à medida em que exércitos de todos os tempos são arregimentados, como diz a Bíblia, pessoas como a areia do mar, a quantidade tão grande quanto a areia do mar. Você já conseguiu contar um punhado de areia que você pega na praia? Assim, milhões e milhões de pessoas que preferiram o caminho largo que conduz à perdição, que seguiram o Deus desse século, ao ressuscitarem na segunda ressurreição, serão induzidos mais uma vez pelo enganador, e agora numa tentativa final de tomarem a cidade santa, receberão o juízo final. Pouco tempo antes de chegarem próximos à cidade, diz a Bíblia, os livros serão abertos, as pessoas serão julgadas por aquilo que praticaram. O apóstolo Paulo diz que cada um de nós será julgado pelo bem ou pelo mal que fizemos por meio do corpo. Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso Salomão escreveu: temei a Deus e dá-lhe glória. O fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aqui no Apocalipse diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Apocalipse 14. Pouco antes de descer fogo do céu e enfim provocar a morte eterna, aquilo que Deus não planejou. Esse tema do juízo final, ele é terrível, ele é dolorido, mas é uma verdade bíblica. Aqueles que rejeitaram o amor de Deus, aqueles que rejeitaram a morte de Jesus em lugar da sua, terão que, enfim, assumir e pagar por aquilo que fizeram, pela escolha errada que foi feita. Então, por um momento, eu imagino, as pessoas irão parar. E como que num filme, Deus vai dar um momento de lucidez e a lembrança de todas as atitudes, de todas as palavras, das oportunidades perdidas, do próximo que precisava de ajuda, de Deus convidando o indivíduo ao arrependimento, a uma novidade de vida. Em quantas situações Deus mostrou o seu amor por meio da sua providência, livrando de algum acidente, curando alguma enfermidade, colocando um amigo para lhe ensinar a Bíblia, dando-lhe a oportunidade de assistir à TV Sinec e pesquisar na Bíblia a vontade de Deus. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus e sabem que Deus é amor, porém preferem virar as costas, preferem seguir o caminho do egoísmo, trilhar a senda da imoralidade, da rebelião contra Deus, o pecado de mão levantada contra Deus. Eu sei qual é a sua vontade, mas eu faço o que eu quero. E nossas escolhas têm consequências. Então, naquele momento, pouco antes da execução do juízo final, assim como Sodoma e Gomorra desceu fogo do céu e consumiu aquelas cidades, assim também por um instante, tendo já fechado a oportunidade do ser humano mudar o seu destino, ele vai se lembrar de tudo o que fez, a maneira como tratou a esposa, os filhos, os governantes, a maneira como se reportou a Deus,
como virou as costas às tuas oportunidades. Tudo está muito claro e patente, diz o apóstolo Paulo lá no livro de Hebreus. Tudo está claro ante os olhos daquele com quem nós havemos de tratar. E se nós nos rebelarmos contra Deus, o apóstolo Paulo diz, nada mais nos resta senão a expectação de um horrível juízo. Então, depois de Jesus ter intercedido no céu a favor dos seus filhos aqui na terra, depois de 1000 anos em que os filhos de Deus comprovaram que alguns não estão no céu, ou muitos não estão no céu, não porque Deus não é amor, mas porque optaram por não viverem com Deus, não fazer a sua vontade, não obedecer a sua lei. Então, na terceira fase, é feita a execução do juízo. A Bíblia diz, não sobrará nem raiz e nem ramos, a expressão do profeta Malaquias no Antigo Testamento. Na expressão de Apocalipse capítulo 20, desce fogo do céu e os consome a todos. Como Pedro escreveu, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O mesmo fogo que destrói os maus, que destrói os ímpios, é o fogo que purifica a terra para que os santos, os filhos de Deus, possam viver por toda a eternidade. Mas, por favor, para que você não fique atemorizado com o juízo final, eu gostaria de ler um verso bíblico aqui. Na primeira carta de São João, no capítulo 2, no verso 1, está escrito assim: Meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Embora em Atos 17, o apóstolo Paulo tenha dito aos atenienses que há um dia em que Deus vai julgar as pessoas por meio do varão a quem ele escolheu, por meio de Jesus Cristo. Embora Jesus um dia vai exercer a função de juiz e dar a condenação aos maus, por favor, Jesus ainda está fazendo o papel de advogado. Jesus ainda está na presença do Pai. E se você tem a sua consciência culpada, se as suas noites são noites longas, de lembranças de coisas que você fez no passado, ou de coisas que você ainda esteja planejando, por favor, pense que Jesus intercede por você. E essa graça, esse perdão, que é extensivo a você, ele se torna de fato verdadeiro em sua vida, à medida que você, pelo Espírito de Deus, consegue arrepender-se dos seus pecados. Há um advogado junto ao Pai. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ter medo do juízo final, porque os filhos de Deus já receberam em Cristo Jesus na cruz a solução para os seus pecados. O salário do pecado, que é a morte, isso já foi pago por Jesus. Por isso é importante você crer no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da graça de Deus que nos tem alcançado desde o começo da nossa vida. Por fim, eu quero relembrá-lo de um texto bíblico assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há um juízo. Cada um de nós temos um caso pendente diante de Deus. Nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos são avaliados por Deus. Hão de habitar com Ele por toda a eternidade aqueles que permitirem que Deus reflita o seu caráter em sua vida. E o meu desejo sincero é que você seja mais um dos salvos. Que você não se engane com uma graça que não significa uma transformação de vida. Nós vamos ser julgados pela lei. Mas se nós, pela graça de Cristo, andarmos no caminho estreito, teremos o privilégio de, pelo sangue de Cristo, pela sua graça, pela sua intercessão, estarmos habilitados para, vestindo as vestes dos justos, dos santos, vivermos com Cristo por toda a eternidade. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós iremos agora ouvir a oração que Jesus nos ensinou por meio da Elaine.
Santificado